E aí, pessoal, tudo certo? Agora, né, depois de falar, né, de todas as teorias que surgiram pelas observações dos astros, né, tanto de alguns corpos, tanto de algumas civilizações quanto de alguns cientistas, agora a gente começa efetivamente a falar sobre teorias e algumas medições astronômicas que foram cientificamente já comprovadas, que não existe nem como refutar isso. Não que a gente saiba, pelo menos, tá certo? Então a gente começa a falar da composição e da estrutura do sistema que o nosso planeta habita, que é o sistema solar, certo? Obviamente, antes disso, é importante comentar a origem de tudo isso, né? O nosso universo ele teve origem numa grande explosão que foi chamada de Big Bang, tá? Às vezes a gente tem a impressão de que os caras simplesmente lá soltaram uma bomba gigante e isso formou o planeta. Os planetas, os sistemas solares, as estrelas e tudo mais. Mas o que levou ao desenvolvimento dessa teoria é muito mais complexo que simplesmente uma explosão que gerou tudo. Tá? Algumas perguntas sobre o Big Bang não tem como a gente responder, não por enquanto. Né? Como, por exemplo, o que existia antes do Big Bang, o que era, o que existia, né, antes dessa grande explosão. Mas, basicamente, o que levou essa teoria, né, a ser bastante considerada, ela partiu da composição das nossas estrelas e do que chamamos, do que a astronomia chama de elementos, partículas fundamentais, né? Elementos fundamentais, né? Que são os elementos químicos que compõem aí, a estrela, por exemplo. Né? Então, inicialmente, existia uma grande massa de hidrogênio, berílio, alguns vestígios de lítio e hélio. Né? Então, a presença, né, dessas substâncias no estado gasoso, antes do Big Bang, elas se condensaram num núcleo muito denso. E esse condensar num núcleo muito denso gerou aí um colapso que fez uma enorme explosão. E essa explosão, essa reação em cadeia, liberou aí quantidade de energia suficiente para formar o universo. Ainda está liberando quantidade de energia no universo, porque se a gente pensar que o universo surgiu numa explosão, e uma explosão ela é radial, ela acontece para todos os lados, o nosso universo ele surgiu de uma reação em cadeia, uma explosão que acontece numa reação em cadeia. Então essa expansão ela ainda está acontecendo, então o nosso universo ele ainda está se expandindo dentro dessa explosão. A partir disso, né, grandes poeiras e núcleos desses elementos começaram a se condensar de outra forma e formar aí o que a gente chama de planetas, formar aí o que a gente chama de estrelas, certo? E isso aconteceu aí mais ou menos 3,5, 14 bilhões de anos atrás. Então essa é a origem do nosso universo, essa é a teoria científica, né, que fala sobre, que a gente discute em ciência, da origem do nosso universo. A gente nem entra em discussões sobre religião, sobre a maneira, você tem a sua crença, cada um acredita, né, no que quer, mas a ciência, cientificamente falando, nós dizemos que o universo surgiu no Big Bang, tá? Então o Big Bang ele deu origem a todas as estrelas e planetas do nosso universo. O nosso sistema é o sistema solar, então inicialmente começamos a falar sobre o Sol, nosso amigo Sol, tá bom? O Sol, né, é uma estrela, né, emite luz própria, aquela conversa toda que a gente já falou disso. O surgimento do Sol veio do colapso de uma nuvem de poeira. Tá? Então, uma nuvem de poeira cósmica, uma nuvem de poeira que existe no universo, poeira cósmica é cheia de resíduos e elementos e algumas substâncias químicas que a gente já conhece, algumas dessas aqui. Essa nuvem de gás, de poeira, ela começou a se atrair. No que ela começou a se atrair,
começou a colapsar as partículas daqueles átomos, daqueles elementos. E com isso, né, esse processo acontece de uma maneira tão intensa que a pressão dentro desse colapso ela é muito forte, a ponto de começar a fazer o processo que a gente chama de fusão nuclear. Vou até colocar um asterisco aqui. Tá? O processo que a gente chama de fusão nuclear, a fusão nuclear é a união de dois núcleos atômicos gerando um átomo novo. Né? A gente já estudou que no núcleo do átomo tem prótons e tem nêutrons. Então a gente tem a soma aí de prótons e nêutrons, o que gera elementos novos. Então essa atração de poeira e gases, de gases, né, que deram origem ao Sol aconteceu de uma maneira tão intensa que a pressão ali começou a fazer a fusão. E desde então, essa estrela, o Sol, ele não parou de fazer a fusão de átomos. Aliás, como que o Sol ele gera tanta energia a ponto de aquecer o nosso planeta? Bem, o que o Sol faz é basicamente a fusão constante de dois átomos de hidrogênio. Então, quando a gente tem a junção de dois átomos de hidrogênio, a gente forma hélio. Então, a gente diz que é a fusão nuclear de hidrogênio em hélio. E essa fusão, ela gera muita energia. Vocês já devem ter ouvido falar da bomba H, né? A bomba H é uma bomba atômica. A bomba atômica, ela acontece pela fusão de dois átomos de hidrogênio. Tá? Essa fusão ela gera muita energia, uma explosão imensa. E o Sol faz isso constantemente. Então o Sol ele pega átomos de hidrogênio o tempo todo e faz a fusão em hélio. Por isso que ele é uma grande esfera incandescente. Lá dentro está acontecendo a fusão de hidrogênio em hélio. Tá? E isso gera energia e calor e luz suficiente para iluminar o nosso sistema todo, o nosso planeta. Tá? Como eu disse, é a nossa estrela mais próxima. Né? Então a estrela que a gente mais tem pertinho do nosso sistema é o próprio Sol. Tá bom? E o Sol, ele, por ser um centro de gravidade tão forte, nós temos planetas que giram em torno desse Sol. Nós temos massas de corpos celestes que giram em torno desse Sol. Tá? Então o nosso planeta ele está orbitando em volta do Sol. Essa órbita ela se dá de maneira elíptica, ou seja, na forma de uma elipse. Né? A elipse é como se fosse um círculo achatado. Né? Se a gente pegar a linha que contorna um ovo, o ovo ele tem forma elíptica. Basicamente, todos os planetas do nosso sistema eles orbitam o Sol nessa órbita elíptica. Tomar um pouco de cuidado, tá? Com o nome elíptica, com o nome eclíptica, que também é trabalhado no sistema de apostila de vocês. Tá? Os planetas do nosso sistema orbitam o Sol numa órbita que tem esse formato de elipse, nesse formato oval. Tá? Agora, quando a gente fala da eclíptica, a eclíptica é um plano imaginário de existência. Então, todos os planetas eles estão na eclíptica, que é essa linha imaginária, tá? Por onde passam o Sol e os planetas. Então, reparem, a elíptica é o formato da órbita que os planetas fazem em torno do Sol. A eclíptica é uma região, um plano imaginário que se determina, e nesse plano existem todos os planetas e o nosso Sol. Tá bom? Basicamente, a eclíptica é representada dessa forma, tá? Então a gente tem aí um plano imaginário, né? Reparem que eu coloquei aqui em relação à Terra, e por exemplo, uma órbita aqui. Essa eclíptica, ela tem a ver com o que a gente chama de equador celeste, tá? Sabe a linha do equador do nosso planeta, que divide no meio?
Em relação ao universo, né, o nosso sistema solar também existe um equador celeste, existe uma linha imaginária no meio. Tá? E a eclíptica ela tem a ver com essa região, esse plano em que todos os planetas estão contidos e executam o seu movimento. Tá? Ao contrário do que muita gente acha, inclusive isso é culpa das representações que acontecem em seriados, documentários, né? O Sol ele se encontra na mesma eclíptica que os planetas. Porém, os planetas, né, eles têm eclípticas diferentes. Então, algumas eclípticas elas possuem inclinações. Tá? A eclíptica, né, que compõe o nosso sistema, ela tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos. Tá? Ou seja, os planetas orbitam aí em torno do Sol de maneira inclinada, né, e não de maneira radial, igual a gente está acostumado a ver em alguns seriados. Se vocês procurarem, né, no YouTube, né, coloca a órbita real dos planetas em torno do Sol. Vocês vão perceber que alguns planetas eles têm inclinações diferentes em relação um ao outro, né, em torno do Sol. Certo? Isso tem a ver com essa eclíptica aqui. Estão todos no mesmo plano, certo? E esse plano ele acontece de maneira inclinada. Tá bom? Isso tudo, obviamente, essa eclíptica é uma linha imaginária, ela foi pré-estabelecida pela gente, ela não condiz com a realidade porque sempre depende de um referencial. Como a gente está na Terra, o nosso referencial é o planeta Terra, igual está desenhado aqui. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Estou com bastante saudade de vocês. A gente se vê aí na segunda-feira. Tchau, tchau. Bom final de semana.